Por falar em crianças, né? Educar os filhos corretamente sempre provoca dúvidas nos pais. Uma delas é sobre o castigo, né? Ele deve ser aplicado? E como? Bom, vamos conversar com o psiquiatra homeopata Luiz Andrade. Olá, doutora Luiz. Boa tarde. O que é o castigo, né? Por que a gente tem que castigar, às vezes, uma criança, uma pessoa? É ruim, né, Isabela? É sempre ruim ter que castigar. Na verdade, antes do castigo vem o treinamento, a tentativa de colocação de limite que os pais fazem com os filhos, os irmãos mais velhos fazem com os irmãos mais novos. Então, o castigo ele está associado à ideia, Isabela, de alguma regra, de alguma combinação que não foi cumprida. Então, quando existe esse pacto, essa combinação, e ela não é cumprida, supõe-se a necessidade do castigo, que é uma colocação de limite, que a gente vai chamar de um limite mais categórico, um limite mais veemente. Ele é necessário? Arthur, olha, se você coloca limite, coloca assim, você não pode dormir depois das 11 horas da noite, exemplo. E essa criança ou esse jovem desrespeita, alguma coisa tem que ser feita. Lembrando aos telespectadores, aos amigos da Globo, que nunca o castigo físico, porque o castigo físico ele envolve um tipo de covardia, um tipo até de perversão, Arthur. E lembrando que nós todos temos instintos agressivos, nós todos temos esses instintos animais e que muitas vezes a pessoa começa a praticar castigos contra seus filhos e acaba gostando disso, tendo um prazer mórbido nisso. Peraí, o senhor está dizendo que esse castigo é um castigo forte, assim, né? Isso, e o que acontece com os pais que fazem isso? Eles têm algum problema? Olha, Isabela, a gente pode pensar em duas situações. Uma que são pais que foram muito punidos na sua infância, que foram muito castigados, que sofreram castigos físicos. Então eles trazem essa cultura, que é a cultura da pancada, a cultura da ameaça. Às vezes não existe a pancada, mas existe a ameaça do vou te bater e etc. E a outra questão, Isabela, são pessoas, então, que não têm esse autocontrole e que permitem que a sua agressividade, que permitem que a sua tendência agressiva seja descarregada sobre os filhos. E é muito mais fácil, obviamente, né, você ser agressivo, você punir, da chamada forma exemplar, as pessoas mais frágeis, as pessoas mais inseguras, as pessoas mais incapazes. A criança que hoje recebe um castigo físico, qual pode ser o futuro dela? Primeira coisa, que os castigos que são violentos, eles muito mais geram o que a gente chama de revolta do que o seu sentido pedagógico. A função do castigo é justamente você estimular essa criança ou esse jovem a ter uma mudança de atitude. Portanto, se você faz um castigo físico forte, se você bate, se você agride, muito mais você gera uma revolta, uma sensação de incompreensão, de não aceitação, do que a função pedagógica que seria do castigo, que seria firmar o limite. E existe uma tendência essa criança já adulta multiplicar depois isso também, ser uma pessoa agressiva? Natural, Arthur. É mais natural que isso aconteça? É lógico que uma parte das crianças agredidas, tendo uma revolta contra a forma com que foram criadas, podem criar seus filhos de uma maneira diferente, podem criar seus filhos de uma maneira muito mais amena, muito mais amorosa, né? Mas, infelizmente, a maioria das crianças que foram maltratadas na infância levam dentro de si essa revolta e muitas vezes no inconsciente, não é que se pense nisso. Por isso que a gente estranha como que uma pessoa pode ter prazer, pode ter uma sensação de bem-estar, vendo o outro, principalmente uma criança, ou um idoso, né? Ou um doente que está em impossibilidade de se defender. Isso só pode ser visto como uma coisa patológica, como uma doença, Arthur. E é crime, né? A gente viu essa semana uma babá batendo numa creche, em crianças, não é isso? Numa creche em São Paulo. Ela até foi detida, né, doutor? É uma professora. Uma professora, né? uma professora. E pior ainda, né, essa outra notícia mais recente, de antes de ontem, de uma senhora dona de creche, né, e que sistematicamente agredia essas crianças. Então, lembrando aos amigos que é fundamental, gente, que nós tenhamos clareza dessa nossa tendência agressiva, dessa nossa tendência instintiva. Portanto, o autocontrole é fundamental. E por que é difícil, velho? Você nunca sabe se a criança compreendeu o limite e está transgredindo o limite ou se ela não assimilou esse limite ainda. Por isso que a agressão às crianças nunca faz sentido. Ok, então, doutor, muito obrigado pela presença aqui. Boa tarde.